tema desta mensagem, o poder vital da fé. E para isso eu queria que projetasse, né, que nós vamos tomar por base. Nós vamos falar de alguém que até o nosso pastor Josimar já começou a falar dele. E nós vamos dar continuidade, que é um dos homens que é naturalmente referência de fé para todo o povo de Deus na face da terra. Jesus, nosso molde primeiro, mas Abraão, com certeza, é também alguém e é referência para nós em se tratando de fé, tanto é que ele é o nosso pai na fé. Então, Hebreus capítulo 11, verso 1, e depois nós iremos passar para Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 10. Nós vamos acompanhar aqui, naturalmente, no telão, para que todos nós tenhamos aí pelo menos uma mesma versão. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Eu vou repetir. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí passemos então para Gênesis, capítulo 15, do verso 1 ao verso 10. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Verso 2: respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, com uma rola e um pombinho. Até aí. Irmãos, o poder vital da fé é o que nós queremos falar nesta noite, e aquilo que o Senhor colocou no coração do pastor Marcelo Mantovani. A fé, irmãos, ela não é só vital. A fé, ela é fundamental. A fé, ela é imprescindível. A fé, ela é indispensável. A fé, ela é essencial. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6, todos nós conhecemos de cor, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, necessário é que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Charles Spurgeon, ele disse, certa feita: a fé é a nossa arma de guerra. Ai do guerreiro que a esquece. Ele disse mais: todas as coisas se tornam possíveis a nós através da fé, porém o poder não está na fé, e sim no Deus em que descansa a nossa fé. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluias! Irmãos, Abraão ele teve que andar por fé e não por vista. Nosso pastor, e eu estou caminhando há pouco tempo, os irmãos sabem, eu estou cerca de uns 3 anos aqui,
na Oceano da Graça, e eu já tenho visto na figura do nosso pastor um homem de fé, um homem que Deus tem usado, e nós estivemos lá no Noroeste e vimos lá o tamanho, né, as dimensões daquele terreno. É um ato de fé muito grande. É como um arquiteto. O arquiteto ele é capaz, irmãos, de olhar um terreno daquele e ver os cômodos, as divisões com drywall. Ele é capaz de ver, irmãos, as portas. Ele é capaz de ver, aleluias, louvado seja Deus, o acabamento. Ele é capaz de ver como é que vai ser o teto. Ele é capaz de ver onde vai ser a porta principal. E o Senhor nos chamou como servos do Senhor para andarmos por fé e não por vista. O Senhor está nos chamando nesta noite. Vem, filho meu, vem, filha minha, vem andar por fé. O Senhor está nos convidando a isso nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E Abraão, irmãos, é, sem dúvida alguma, alguém de muita fé. As três principais religiões do mundo têm Abraão como referência de fé e como profeta. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo têm Abraão como um referencial de fé. Observe, irmãos, quando nós lembramos da figura de Abraão, nós nos lembramos que ele estava lá na antiga Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, e o Senhor o chamou com a idade de 75 anos de idade. Olha que coisa interessante. Algo notável, algo extraordinário. Porque o Senhor chamou Samuel com 11 anos. O Senhor chamou, irmãos, Davi com 17. Chamou Jeremias quando ainda era um infante. Chamou Gideão aos 40. Jesus começou aos 30. João Batista começou aos 30. E Deus então chama Abraão para caminhar com ele, irmãos, com a idade de 75 anos. Quando muitos pensavam que que as pessoas já começavam a parar, Deus disse para Abraão: olha, agora que você vai começar. Aleluia. Quando as pessoas estavam procurando na fila do INSS, pastor Marcelo Mantovani, Deus diz assim: fica tranquilo, eu vou providenciar para você o FGTS do céu. Eu vou providenciar para você o 13º celestial. Eu vou prover para você a aposentadoria que você vai galgar. Mas tem uma coisa, Abraão: anda na minha presença e ser perfeito, porque eu vou caminhar contigo e eu vou prover todas as coisas na tua vida. Aleluia! Anda na minha presença e ser perfeito. Meus queridos irmãos, observe a idade deste homem, 75 anos de idade. Talvez você diga: pastor, eu estou no alto dos meus 70, e agora, né, enfado e cansaço. Não, irmãos, Deus ainda conta com você. Aleluias! Deus ainda conta com você. Deus ainda conta com você para fazer algo na sua obra, aleluias. Ah, pastor, mas agora eu não estou nem andando. Mas você é um baluarte de Deus, meu irmão. Você é um baluarte de Deus, minha irmã. A idade, irmãos, não é problema para o Senhor. Esse ano começou o alistamento voluntário feminino. Viu? Aos 18 anos, também para mulheres. Os homens são obrigados, tem que se alistar. Você ainda não se alistou? Há em tempo. Meus queridos, no exército de Deus não tem a questão de idade.
para o Exército Brasileiro, ou as Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica, aos 18 anos. Mas o Senhor chama, irmãos, desde aquele de colo, aleluias, até, aleluias, o ancião. O Senhor alista-nos para o seu exército. O Senhor nos comissiona. O Senhor, irmãos, nos investe de autoridade da parte de Deus para fazer a sua obra. Aleluias. Abraão vai caminhar, irmãos, anos no deserto, respaldado em apenas uma só coisa, uma promessa. Ele estava respaldado em apenas uma coisa, uma promessa. Quantos têm promessa de Deus aqui? Amém? Ele estava caminhando através da fé e pedindo ao Senhor, aleluias, algo da sua parte. Irmãos queridos, o combustível que dá ignição à fé são as promessas de Deus nas nossas vidas. O crente, irmãos, pode chegar num culto como esse, na quarta da graça, arrasado, angustiado, preocupado. Ele pode chegar aqui se achando perseguido, se achando injuriado. Aleluias! Mas quando ele chega aqui e ele recebe uma promessa da parte do Senhor, ele sai daqui como um leão, ela sai daqui como uma leoa e sai destemido e destemida para o combate. Aleluias! Por quê? Porque, irmãos, nós acreditamos no Deus que não vai falhar nas suas promessas. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu algo na tua vida, meu querido, aconteça o que acontecer, venha o que vier, ele vai cumprir as promessas de Deus na sua vida. Aleluia! Só um detalhe, irmãos. Entre fazer a promessa e cumprir a promessa, existe uma lacuna chamada tempo. Observe que ele começou com 75 anos sua jornada. E se nós lermos o capítulo 12, 13 e 14 de Gênesis, você consegue ler esses 3 capítulos rapidamente em menos de 10 minutos. Mas ali estão contidos 10 anos. Ali tem 10 anos, irmãos, embutido naqueles capítulos. Fácil de ler, você lê rapidamente, mas ali se passaram 10 anos de história. E Abraão, irmãos, não tem mais 75 anos. Abraão agora ele tem 85 anos. Já pensou? 85 anos. Sara, ou Sarai, anteriormente, ela era 10 anos mais nova do que o seu marido. Então, se Abraão começou com 75 e depois de 10 anos, 85, né? Naturalmente, Sara, então, estava com 75. Pareceu a Dilma, né? Abraão estava com 85 e Sara estava com 75, irmãos. Esse tempo é cruel. Nós sabemos disso. Tem dias, irmão, nosso presbítero Edivan, tem dia que a gente, às vezes, está meio apático, às vezes está meio lá, meio cá. É um problema, irmãos, entre você e você mesmo. O problema está contigo. Mas, aleluias, louvado seja Deus. Você vem para um culto e Deus começa a falar com você. Deus começa a te direcionar. Deus começa, então, a te dar a direção. Deus começa a te dar a estratégia. E aí as coisas começam a mudar. Mas Abraão se viu numa situação parecida como essa. Porque, irmãos, veja só, ele estava já com 85 anos. Pastor Josimar falou há pouco. Já pensou? 85 anos, ter que entrar numa guerra. No capítulo 14, lido pelo pastor Josimar,
o seu sobrinho teimoso, Ló, resolve ir para Sodoma. E lá chegando, há uma guerra de 5 reis contra 4. Levam Ló. Abraão então fala assim: eu não posso deixar o meu sobrinho na pior. Pega lá os 318. Eram empregados. Pega os 318 e fala assim: olha, desses 318, nós vamos fazer um exército. Irmãos, desde sempre, você e Deus é maioria onde quer que você chegar. Desde sempre. Você e Deus sozinho é maioria. Mas se tiver ainda com mais 317 e Deus, aí é maravilhoso. E eles resolveram, irmãos, e eles desbarataram 5 exércitos. Você pode acreditar nisto? Quem jamais mexeu com arma, estava lá mexendo lá com espada. Aquele que mexia lá com ovelha, lidava com ovelha, teve que pegar lança, teve que pegar flecha e foi para o combate. Abraão teve que desembanhar, irmãos, a espada com 85 anos de idade. E depois, irmãos, dessa peleja, dessa batalha, o rei de Sodoma diz assim: olha, pega o que você quiser. Pega ouro, pega prata, pega o que você quiser. Abraão, eu não vou pegar nenhuma correia de sandália. Eu não vou pegar nada, para que ninguém diga que enriqueceu Abraão. Deus olhou do céu e falou assim: gostei, Abraão, gostei de ti. Vou te abençoar, vou fazer de você uma numerosa nação, seu galardão vai ser sobremaneira grande, aleluia, louvado seja Deus. Mas num dado momento, irmãos, depois dessa guerra, ele foi refletir: ora, eu sou um senhor de 85 anos de idade, irmãos. Vocês sabem o que é um homem com artrose, artrite e osteoporose? Ei, irmão, só Jesus na causa, não é? Ele estava preocupado. Mas, Senhor, se passaram 10 anos e ainda não vi o filho. E Deus, então, irmãos, aparece em visão para Abraão. E ao vê-lo naquela tenda, Deus, então, resolve chamá-lo para fora. Porque ali dentro da tenda, irmãos, ele só conseguia ver a tenda. Lá fora tinha deserto, lá fora tinha areia. E Deus, então, arranca-o da tenda e o leva para fora e diz: Abraão, eu te tirei daquela tenda, porque lá dentro é limitado. Lá dentro a sua visão fica limitada. Eu estou tirando você aqui para fora, para que você olhe para os céus e conte as estrelas se você puder. Aleluias. Conta as estrelas se você puder. Olha o senso de humor de Deus. Conta. Irmãos, Deus já sabia que Abraão jamais poderia contar as estrelas dos céus. Mas o que ele estava dizendo, meus queridos, aleluias, louvado seja Deus, é que ele, o Senhor, chama as estrelas pelo seu nome e pede uma a uma para se apresentar diante dele, aleluias, como um comandante pede ao seu soldado para se apresentar no quartel, aleluia. Ele chama a estrela, ou as estrelas se apresenta perfiladamente diante do autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Abraão não podia contar as estrelas dos céus, demonstrando, irmãos, a sua limitação, mas, aleluias, o Senhor tinha algo especial na vida de Abraão. Sabe por quê, irmãos? Aleluias, as promessas que Deus faz na nossa vida, elas não caem por terra, aleluias, louvado seja Deus. Abraão estava muito preocupado. Antes disso, ele fala, e nós lemos aqui no capítulo 15, havia uma tradição para os nômades, aquele pai de família que não tivesse filho, que não pudesse ter filho,
o seu moço, o seu empregado mais velho. Ele poderia herdar toda a fortuna do seu senhor. E o seu filho ainda pegava o sobrenome do seu senhor. Já pensou? E Abraão, olha, Senhor, se passaram 10 anos, eu não vi filho algum. Está aqui, mas está aqui, ó. Eliezer ou Eliezer, o Damasceno, não é o comandante da aeronáutica? Não é o comandante da aeronáutica? Damasceno porque ele era oriundo de Damasco. E Deus então, irmãos, aleluias, mostra para ele um pouquinho do seu tamanho. E Deus começa então a mostrar algo sobrenatural para Abraão. Louvado seja Deus. Deus o tira da tenda e diz para ele, quando Abraão achava que Deus não iria cumprir a sua promessa, porque há momentos assim, irmãos, há momentos, nós somos seres humanos. Às vezes, o Senhor faz uma promessa na sua vida e você começa a pensar assim, meu Deus, será que foi isso mesmo? Será que o profeta não estava de barriga cheia naquele dia? E você começa a questionar e perguntar. E o Senhor tem que lhe mostrar novamente as promessas. Deus bradou dos altos céus, quando ele falou, olha, está aqui o meu moço, Eliezer, ou Eliezer. Deus brada do céu e diz assim, olha, Abraão, a minha promessa não vou dar a outro. A minha promessa, a promessa que eu fiz a você é para você. Aleluias. A promessa de Eliezer, ou Eliezer, é para Eliezer. Mas a promessa que eu tenho para você é para você. Deus tem algo especial e particular com cada um de nós. Deus tem um chamado especial para todos nós, irmãos, mas individualmente Ele trata conosco. E Deus estava dizendo para Abraão, olha, Abraão, não te preocupes, o que eu prometi para você, eu vou cumprir. Aleluias, louvado seja Deus. Então o que é que Deus faz? Abraão, você quer realmente que eu te mostre o que eu vou fazer na sua vida? Vamos aqui fazer um culto, né? Vamos fazer um culto. Porque, irmãos, não tem culto sem oferta. O pastor Josimar também já disse. E essa oferta não é só a oferta econômica, financeira. Essa oferta, irmãos, é a oferta que quando você vem para a casa do Senhor, você não vem para a casa do Senhor só para pedir. Porque Deus pode te abençoar nessa casa, Deus pode te abençoar na sua casa, Deus pode abençoar no seu setor de trabalho, Deus pode te abençoar onde quer que você esteja. Aleluia, mas aqui, irmãos, você veio entregar algo para o Senhor. Quando nós viemos para a casa do Senhor, parece que a igreja do século 21 não aprendeu ainda. A igreja do século 21, quando vem para a casa do Senhor, ela vem para adorar o Senhor. Se o Senhor o abençoar, amém. Se o Senhor não abençoar, amém também, irmãos. Amém? É assim que funciona. E Deus, então, resolve e chama Abraão para fazer um culto. E os irmãos sabem que na antiga aliança era com animais. E ele pede ali, irmãos, um bezerro ou uma bezerra, uma cabra e um cordeiro. E ele pega também ali, pede também uma rola e uma pombinha. 5 animais. 5 animais. Normalmente era só um animal. Porque quando, irmãos, iria fazer uma aliança, normalmente era um pai de família com outro pai de família, com um chefe de Estado com outro chefe de Estado. Quando se fazia também, irmãos, entre um rei e outro rei, era só um animal. Mas Deus aqui, irmãos, estava e pediu 5. Porque isso aqui fala das 5 fases do povo de Israel. Mas aqui nós não vamos se ater a isso por conta do tempo. Porém, meus queridos, Deus então manda partir os quadrúpedes ao meio, de uma banda de um lado, de uma banda de outro. E no meio, irmãos, ficava uma poça de sangue.
E Deus então falou para Abraão: olha, os homens fazem aliança entre eles, tete a tete, mas eu sei das tuas condições, e mesmo assim eu vou fazer uma aliança contigo. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor? Eu sei das tuas condições, eu sei que tu não pode. Perto de mim tu é quem? Mas eu vou fazer uma aliança contigo. E aquela poça de sangue era algo muito sério quando se fazia uma aliança. É por isso, irmãos, que essa Bíblia, 66 livros, ela é dividida entre antiga aliança e nova aliança. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. E então, um tinha que passar de um lado e o outro tinha que passar do outro. E quando paravam um na frente do outro, um dizia assim: olha, se tu quebrares a aliança que tu fez comigo, o que aconteceu com esse animal vai acontecer contigo. Era algo de muita responsabilidade. Fazer uma aliança. E com Deus, irmãos, muito mais ainda. E Deus, sabendo desta responsabilidade, Deus então passa como forma de fumaça e forma de fogo. Deus passa por aquela aliança. E Deus bota então Abraão num profundo sono. Desliga o disjuntor de Abraão, igual o lutador de MMA. Desliga o disjuntor de Abraão e Abraão fica num profundo sono. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão era falível. Abraão era falível. Abraão poderia cair. Abraão poderia mentir, como mentiu 5 capítulos depois. E Deus estava fazendo uma aliança consigo mesmo e garantindo aquela aliança. Aleluia, louvado seja Deus. É assim que Deus faz conosco. Ele enviou Jesus Cristo, irmãos, para nos religar novamente a Deus, para nos ligar novamente com Ele, por meio do seu sacrifício vicário, fazendo uma aliança com o seu povo. Aleluias. E quando Abraão, irmãos, estava fazendo aquela aliança, aconteceu algo inusitado, porque ele estava no deserto, haviam aves de rapina, outros chamam aves de mau agouro, coruja, gavião, falcão. E ali, aquelas aves de rapina estavam ali, tentando atrapalhar a aliança. Aleluias. Irmãos, o diabo sempre tenta impedir que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas. A ave de rapina na Bíblia, irmão, significa e tipifica o adversário de nossas almas. Mas, pastor, o que é que eu faço para afastar? Porque Abraão teve que afastar aquelas aves de rapina. Sabe o que você faz? Você invoca o que está em Pedro, na carta de Pedro. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Toque de pé nesta noite, aleluias. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, a aliança, ela é completada. Se passam 400 anos, a 4ª geração vai ser escravizada. Mas o Senhor tem um plano de redenção, porque Ele havia prometido para Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou José. Os irmãos conhecem a história. Cerca de 70 da descendência de Abraão vai para o Egito, vai lá para o Egito, e dali de 70 eles se tornam 600 homens, 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Se for juntar todo mundo, dava a população de Brasília, do Distrito Federal. E no belo dia Deus levanta Moisés como libertador do seu povo e diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac
e de Jacó. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. As promessas de Deus, irmãos, elas se cumprem nas nossas vidas. O que Deus prometeu na tua vida vai se cumprir. Mantenha-se fiel ao Senhor. Exerça a sua fé, não se apostate da fé, não negue a sua fé, mas, irmãos, exercite a sua fé e confiança no Senhor que Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Eu quero orar por você nesta noite. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesta oportunidade abençoar o teu povo que aqui está reunido. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja que se reúne neste lugar. As vidas que vieram aqui sejam tocadas pelo teu Espírito Santo. Ó Deus de poder e de glória, assim como o Senhor fez na vida de Abraão, faz também na vida dos teus filhos. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém.